Abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 41, versículo do número 37, ou melhor, versículo do número 30, aleluia, e 8. Enquanto você abre, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus pelo privilégio de estarmos uma vez mais na casa do Senhor, para bendizer o seu nome, aprender da sua palavra, adorá-lo, aleluia, nestes minutos que nós vamos estar na presença de Deus. É tão pouco tempo que nós tiramos para estar na presença de Deus na igreja. São 3 cultos semanais, são 2h30 por culto, e aí são 7 horas, né? 7 horas, 7h30, dentre, aleluia, 140 e poucas horas. Ou 150 e poucas horas da semana, nós tiramos 7 horas para vir à igreja. É claro que a gente tira mais horas de oração, de leitura, de edificação na nossa casa, no nosso lar, em outros departamentos da igreja, como as irmãs, os irmãos. E às vezes a gente vem para a igreja e não aproveita essas 2 horinhas de culto. É 2 horas que você está na presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus soberano, de um Deus maravilhoso, de um Deus que te conhece e que sabe da tua necessidade. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre José, aleluia, nessa noite. É tão bom de falar de José, mas eu vou falar sobre 3 qualidades, 3 coisas importantes na vida de José, baseado nesse texto que nós vamos ler. Capítulo 41, versículo de número 37, 38 e 39. E esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então falou Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente, ou ninguém há que tenha tanto discernimento e sabedoria como tu. Amém? Feche os seus olhos, Pai de amor e de bondade. Estamos na tua presença, Senhor. É o melhor lugar para nós estarmos hoje à noite, Senhor. Com tantos afazeres, com tantas preocupações, com tantas coisas, Senhor, que talvez queriam preencher a nossa vida e o nosso viver, Senhor. E nós nos colocamos agora diante de Ti para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome e sermos edificados na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor. Senhor, rasgamos o nosso coração para que a tua palavra, Senhor, assim como a semente, aleluia, assim como a chuva que cai nos sulcos da terra e ali produz, nós abrimos o nosso coração e rasgamos para que a tua palavra venha penetrar em nós e mudar a nossa vida e transformar a nossa vida e aperfeiçoar o nosso viver, a nossa maneira de ser, para que possamos continuar refletindo a tua glória, o teu poder, a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Esteja sentado, aleluia, glória ao nome do Senhor. Estivemos ausentes no final de semana, desde quinta-feira. Eu quero já louvar a Deus por todos os irmãos que participaram da viagem ao Paraguai. Nós fomos com 2 ônibus, 88 irmãos, a orquestra, mais os irmãos, a diretoria de missão, pastores. Foi uma bênção de Deus desde quinta na viagem, mas chegamos ali sexta, sábado e retornamos depois do culto. Já era 1h quando nós saímos de lá, e foi uma bênção de Deus. Deus nos guardou na viagem, Deus nos guardou no trânsito, não pegamos um congestionamento na ida nem na volta. Foi muito maravilhoso. E eu quero louvar a Deus por você que orou por nós, que, aleluia, tirou um momento de oração pelos irmãos que estavam viajando. A nossa gratidão. Trazemos o abraço dos irmãos ali, do pastor Valcir, pastor Joel, e de toda a igreja do Paraguai, a essa igreja.
a gratidão por você que tem sido fiel, contribuinte na obra missionária, e no culto de missão vai ter um relatório mais sucinto, mas está aí já, eu creio que na página do Facebook do Departamento de Missões já está lá as fotos, não sei se na igreja já está também, mas você pode acessar e participar e ver ali como é que foi maravilhoso. Eu fiquei maravilhado pela grandiosidade do investimento da igreja de Sara naquele país, principalmente em Presidente Franco. Eu sei que haverá uma recompensa para você lá no céu de glória. Nós podemos ver ali vidas que foram salvas, que foram alcançadas pelo Evangelho, pelo investimento dessa igreja. E eu sei que Deus continuará abençoando a tua vida de maneira especial e poderosa. E o que você não receber nessa vida, vai receber ainda na vida eterna. Mas eu tenho, aleluia, gratidão, aleluia, e tenho autoridade para dizer que você vai receber muita coisa ainda nessa vida, até o dia do arrebatamento da igreja. Até o dia que o Senhor vier buscar você, você vai ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, pela tua integridade com Deus. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso. Falar de José, como eu falei, é maravilhoso de falar, porque ele é um filho perfeito de Jacó. Ele é o filho amado de Jacó. Ele é o primogênito. Eu estava orando agora ali, e eu me lembrava da maneira como Jacó sai da casa de seu pai, da sua mãe, fugindo do seu irmão Esaú, e vai lá e chega e encontra Raquel. Se apaixona por Raquel e trabalha por Raquel. E ele ganha a Leia. E aí ele trabalha mais 7 anos e ganha a Raquel. O desejo do coração é que a primeira mulher dele fosse Raquel, mas ele tem que esperar 14 anos para receber Raquel. E Deus, de uma maneira especial, vai recompensar o esforço de Jacó, fazendo com que o primogênito não seja Rúben, o primogênito seja José. Você vai olhar no contexto histórico, aleluia, da vida de José, da vida dos filhos de Jacó. O mais abençoado, aquele que teve a herança de tudo, aquele que possuiu tudo, foi José. Aleluia, Deus escolheu José e disse: em José eu vou abençoar toda a nação de Israel. Em José eu vou cuidar para que haja, aleluia, continuidade e que não seja interrompida a descendência de Abraão. Isso é maravilhoso, porque se não fosse José na vida de Jacó, na vida de Israel, né, que se tornou, aleluia, toda a descendência de Jacó, descendência de Israel, do povo de Deus, o povo teria morrido de fome. Mas Deus trabalhou na vida de Jacó, através de José, através do sofrimento de José, para que a nação de Israel fosse lá para o Egito. E tudo é Deus trabalhando, porque no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai falar cara a cara com Abraão, e ele diz assim: Abraão, a tua descendência vai descer ao Egito, lá vai ficar por 400 anos, e depois eu vou tirar ela de lá com uma mão tão forte, e ela vai sair poderosa do Egito. Essa era a promessa para Abraão, bisavô de José. E aí Deus vai começar a cumprir algumas promessas através da vida de José. Aleluia, José, ele é o predileto de Jacó, como já falei. E Deus torna isso tão real na vida de Jacó, para recompensar também a vida de Jacó, que ele, aleluia, tem uma túnica de várias cores, e eu não vou falar sobre ela. É uma mensagem maravilhosa para todos nós, e especialmente para os jovens, sobre a túnica de várias cores. Ele vai ser o filho que vai gerenciar, porque os irmãos estão trabalhando no campo e José está em casa com o pai, e aí José vai lá ver como os irmãos estão trabalhando e traz notícia dos seus irmãos. É claro que José não tem boas notícias. A Bíblia diz no capítulo 37, no versículo 2 ou versículo 3, que José traz as más notícias dos seus irmãos para Jacó, e Jacó vai guardando tudo aquilo. De repente Deus começa a se manifestar
manifestar na vida de José através de revelação, através de sonho, através, aleluia, de algumas amostras do que Deus estaria fazendo na vida de José, a escolha de Deus na vida de José. E aí José vai conhecendo o agir de Deus através dos sonhos que ele tem, aleluia, dos feixes de trigo, através do sonho das estrelas, do sol e da lua. E aí, aleluia, ele vai guardando tudo isso, e de repente começa a passar por provações, por dificuldades. Eu marquei 3 qualidades importantes na vida de José que nós precisamos ter na nossa vida para vermos os projetos de Deus se cumprir. A primeira qualidade que José tinha era submissão. Ele era submisso em primeiro lugar ao seu pai, primeiro a Deus, a sua família. Ele tinha uma sujeição, ele não tinha dificuldade de ser mandado por ninguém, aleluia. José não tinha dificuldade de receber ordens de ninguém. Quem mandava em José era atendido por José. Aquele que dissesse José faça isso, José fazia. Havia uma qualidade de sujeição que ele não queria estar em evidência. E aí isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz assim, que quando nós nos sujeitamos a Deus, aleluia, Ele nos exalta. Quando nós nos humilhamos a Deus, Ele a seu tempo nos exalta. Ele não precisa eu e você ficar se preocupando com as promessas, com a posição, com o lugar que nós queremos ou que Deus mostrou que nós vamos estar. Só basta eu e você ser sujeito ao tempo, ao querer de Deus, ao trabalhar de Deus, a maneira como Deus age, para que aí no tempo certo Ele venha cumprir a promessa sobre a nossa vida, aleluia. José tinha uma facilidade de se sujeitar, que o pai dizia, vai lá ver, ele ia e voltava com a notícia. Ele tem uma maneira de se sujeitar, que quando ele chega para os seus irmãos, ele não foge dos seus irmãos, ele consegue se apresentar aos seus irmãos, e os seus irmãos o agarram, tiram a túnica, jogam ele na cisterna, e ele continua quieto, continua sujeito ao trabalhar do agir de Deus na vida dele, aleluia. Se fosse nós ia gritar, nós ia esbravejar, nós ia reclamar, mas José fica sujeito. Imagine José sujeito à venda para os midianitas que passam, e José vai lá, aleluia, olhando para os seus irmãos no olho e dizendo, vocês estão me vendendo, mas eu sei que Deus está trabalhando. Vocês estão me tirando fora da minha família, mas eu sei que é Deus que está trabalhando. E ele vai lá, amarrado os pés e as mãos, e ele vai para o Egito submisso à vontade de Deus, aleluia. Já parou para pensar que qualquer probleminha na nossa vida, a gente já abre um bocão, faz o maior berreiro, e a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que aquilo é o fim da nossa vida, a gente acha que aquilo é o fim do nosso ministério, a gente acha que aquilo é o fim do nosso casamento, e Deus está dizendo, não, eu só estou provando você, para colocar você na posição que eu quero te colocar. Eu só estou te dando experiência para você, ali, ter suporte e graça, para tomar a posição que eu quero te colocar, aleluia. Mas a gente reclama, a gente desiste, a gente corre da peleja, a gente abandona a batalha, e Deus está dizendo, luta mais um pouco, fica submisso, fica sujeito, aleluia. E aí eu me lembrei agora do texto de Paulo, quando ele fala, parece minha carta aos Filipenses, ele diz assim, que, aleluia, o Senhor Jesus Cristo se sujeitou, se humilhou, aleluia, não quis ser igual a Deus, mas antes se humilhou e se sujeitou à forma de homem, e como homem morreu na cruz, se sujeitou à morte de cruz, por amor, aleluia, a nossa alma, aleluia, não por amor às coisas do mundo, mas por amor a você, esperando que eu e você viéssemos a ser salvos. A sujeição faz com que eu e você conheça o trabalhar de Deus. Se o meu coração é humilde e é sujeito, aleluia, eu não tenho dificuldade de ver as promessas se cumprir. Por quê? Porque aparentemente eu posso estar perdendo, aleluia, mas eu estou ganhando. Aparentemente eu posso estar andando, aleluia, para trás, mas eu estou simplesmente ganhando impulso para chegar no alvo que Deus quer que eu chegue.
Aparentemente parece que você está tendo derrotas, e Deus está dizendo: é na dificuldade que eu faço você crescer, amadurecer e ver o milagre na tua vida. É no problema que você enxerga Deus agir. Tem muitas vezes que a gente quer ver Deus agindo e a gente só quer ter bonança, e aí não é assim. Você vai ver Deus agindo com o mar agitado, ali com o vento contrário. Você vai ver Deus agindo quando você já não consegue mais remar, e Deus está dizendo: eu vou ao teu encontro e vou te dar vitória. Aleluia. José tinha uma facilidade de se sujeitar ao Senhor. E aí você olha José, aleluia, se sujeitando a Deus, tendo facilidade de se sujeitar ao mercado de escravos. Jacó, irmãos, não era qualquer habitante da terra. Jacó era um grande latifundiário, um grande criador de gado, era alguém que tinha muitas riquezas. E aí José está lá sendo, aleluia, no mercado de escravos do Egito. Aleluia, eu falo às vezes que José, aleluia, ele era o mais lindo dos escravos que tinha ali, ele era o mais perfeito dos escravos, e ele está ali dizendo: eu vou aguardar o agir de Deus. Ele vai para a casa de Potifar, ele consegue se sujeitar a Potifar. Ele consegue se sujeitar, e aí da maneira como ele se sujeita, ele vai galgando autoridade, ele vai galgando o posto que Deus quer colocar ele. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus olha para mim e para você, Deus olha para nós, e ele diz assim: eu vou usar. Porque aquele que se humilha, aquele que se sujeita, aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que não quer benefício próprio, aquele que não busca os seus interesses, aleluia, esse me agrada, é esse que eu desejo, é esse que eu posso confiar toda a minha, aleluia, o meu querer e a minha vontade na vida dele. Eu falei que a gente vem 2, 3 vezes à igreja por semana, aleluia, a gente tira 7h30 de culto, 8 horas de culto, 7 horas de culto, aleluia, e esse tempo que a gente fica na igreja, a maioria de nós vem pelos nossos interesses. A maioria de nós vem pelas nossas necessidades. A maioria de nós vem pelos nossos problemas. E Deus é tão inteligente, tão maravilhoso, que Ele permite o problema para mim e para você vir à igreja. Porque se a gente não tiver alguns probleminhas, a gente acaba não vindo à igreja, a gente acaba não orando, não falando com Deus, não indo buscar o Senhor. Mas em nome de Jesus, que haja no meu e no teu coração um desejo tão grande de estar perto do Senhor, que mesmo na bonança, mesmo na fartura, mesmo quando tiver tudo bem e aparecer qualquer outra coisa para fazer, na terça-feira você e eu venhamos dizer: eu vou à igreja porque eu quero me encontrar, eu quero conhecer, eu quero estar com Jesus, o meu Salvador, eu quero abraçá-lo, eu quero estar junto dele, aleluia. José era tão sujeito que ele foi para o presídio, foi para o cárcere, foi para a masmorra, e lá ele se tornou sujeito, e pela sua humildade, aleluia, ele conquistou o carcereiro. Irmão, eu tenho um ditado que às vezes eu digo que se nós formos humildes, aleluia, se nós tivermos humildade no nosso viver diário, não tem porta que não se abra, não tem barreira que não saia da frente, aleluia, não tem dificuldade que você não atravesse na humildade, aleluia, na sujeição a Deus, na sujeição às autoridades, não há nada que você não conquista, aleluia. Sim, se você tiver humildade e sujeição, você atravessa qualquer impedimento, qualquer embaraço, aleluia, você vai passando e o nome do Senhor vai sendo glorificado, e Deus vai aparecendo na tua vida, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, e as pessoas vão vendo Deus agir na tua existência, aleluia. Todo mundo quer andar do lado de pessoas que são humildes, aleluia. Todas as pessoas querem estar perto dos humildes.
Humildade não é, aleluia, sinônimo de miséria, de pobreza, de falta das coisas, não. E às vezes a gente acha que é isso, aleluia, que humildade é você andar com o carro mais velho, com a roupa mais velha, aleluia, morar numa casa e num bairro mais ruim da cidade. Não é isso. Humildade é você estar aonde Deus te colocou e manter o teu coração não apegado a nada deste mundo, o teu coração voltado para Deus e para cuidar daquilo que Deus coloca nas tuas mãos e ao teu redor, aleluia. Nós temos uma dificuldade de cuidar das pessoas quando a gente vai crescendo e vivendo uma vida mais estabilizada, com mais facilidade, com mais recurso. A gente já não olha mais para as pessoas da mesma maneira que a gente olhava, mas em nome de Jesus, faça como fez José, aonde ele estava, ele tinha a mesma visão, sendo sujeito, sendo humilde, sendo submisso a tudo aquilo que vinha ao redor dele. Ele tinha um objetivo: agradar a Deus, aleluia, acima de tudo. Quando ele chega para Faraó, ele se sujeita a Faraó. Quando ele, aleluia, lá no final da vida dele, aleluia, ou melhor, quando seus irmãos vêm comprar, aleluia, mantimento ali no Egito, ele consegue se sujeitar aos seus irmãos. Não é os irmãos que choram por venderem José, é José que chora por ser vendido pelos seus irmãos. Sabe quando você é injustiçado? Sabe quando alguém pisa em você assim, ó, quando alguém humilha você, e aí você olha assim e diz: ah, Jesus. E aí você chora dizendo: coitado, coitada, porque não sabe o que está fazendo. E você consegue perdoar, e você consegue sentir, aleluia, e dizer: eu queria que você estivesse no meu lugar fazendo o que eu estou fazendo, aleluia, se sujeitando da maneira que eu estou me sujeitando. Imagine José olhando para os irmãos, ele tem que sair, aleluia, separado para poder chorar, e ele volta mantendo a humildade e a sujeição. Deus olha para Pedro, e Pedro é meio arrogante, ou melhor, Jesus olha para Pedro, e Pedro é meio arrogante, meio irado, meio nervoso, e quer resolver as coisas na espada, quer resolver as coisas no grito, falando e gesticulando, e se sobressaindo em algumas palavras, e de repente Deus diz assim: Pedro, tu não sabe de que espírito que você é, Pedro, aleluia, você tem que ter um pouquinho mais de humildade. Hoje você pega e vai onde quer, faz o que quer, mas vai chegar um tempo, e o tempo não era de velhice somente, era o tempo em que o Espírito de Deus ia tomar conta de Pedro, e você não vai andar por onde você quer, você não vai fazer o que você quer, mas te pegarão pela mão e te levarão aonde você não quer. Sabe quando que se cumpriu isso? Numa das vezes na vida de Pedro, quando ele é chamado, aleluia, pelos empregados ou pelos soldados de Cornélio, e ele não queria ir. Aí Deus está dizendo: eu vou cumprir na tua vida, e você vai ir aonde você não quer, porque eu vou transformar você vai começar a ser submisso, a ser humilde, a ser sujeito às autoridades, aleluia. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus na minha e na tua vida que nos torna humildes, sujeitos, submissos à vontade de Deus. O meu querer não é ser sujeito, o meu querer, o meu Hebron, o meu eu, a minha vontade é ser autoritário, é ser, aleluia, mandão, é ser aquele que organiza, que quer fazer as coisas. E Deus diz: não, eu quero que você seja submisso, sujeito, servo de todos. E aí Deus vai, pela misericórdia dele, segundo a graça dele, pelo poder do Espírito, tornando eu mais humilde, mais sujeito, mais servo. E quando nós nos tornamos servos, disse Jesus, aí nós somos o maior. Maior é o que serve, maior é o que se sujeita, maior é o que se submete. Que Deus nos ajude a entender com a vida de José este exemplo de sujeição, de dependência de Deus, aleluia.
O maior exemplo de Jesus para a humanidade foi o exemplo de servo, o exemplo de submissão, o exemplo de entrega total. O exemplo de Jesus para nós foi dizer assim: eu não vim a este mundo para ser servido, mas eu vim para servir. Eu não vim a esse mundo para estar por cima, não, eu vim para estar, aleluia, entre os menores, porque desses o Pai se agrada. Segunda qualidade na vida de José que nós vamos entender na história dele é a fidelidade de José. Aleluia, é a fidelidade. Sabe por que José trazia as más notícias dos seus irmãos? Porque ele olhava a infidelidade dos seus irmãos e não compactuava com ela, não aceitava a infidelidade dos irmãos de José. E ele vinha dizer: teus filhos estão fazendo isso de errado, teus filhos estão fazendo aquilo de errado. Às vezes a gente não é infiel, mas a gente compactua e apoia a infidelidade de alguém. Isso aqui é forte. Não é que você tem que estar acusando e denunciando todo mundo, não, e nem ninguém. Você não precisa acusar e denunciar ninguém. Você tem que entrar no quarto e orar: Jesus, abençoa o irmão Hebron. Abençoa, porque ele tem umas coisinhas que ele faz que não é certo, Senhor, e eu também não concordo, Senhor. Porque às vezes a gente vai se acostumando, e aquilo vai ficando, aleluia, normal na nossa vida, com as infidelidades, e a gente acaba transgredindo contra Deus, aleluia. Eu não sei se eu falei aqui do cachorro, que é a nossa consciência. Um pastor falou que a consciência nossa é igual a um cachorro, aleluia, Rottweiler, ou aleluia, Pitbull, que está no terreno, no terreiro da nossa casa, lá no pátio da nossa casa, e chega uma pessoa estranha, aquele cachorro avança, aleluia, avança e vai para devorar. E aí quem chegou na casa bate palma, e aquele cachorro está avançando, e aí o dono vai lá, recolhe o cachorro e permite que a pessoa entre. Aí na segunda vez que a pessoa chega na casa, o cachorro late, esbraveja, levanta-se, mas quando vai em direção, começa a reconhecer e não avança, e a pessoa entra. Na terceira vez ou na quarta vez que a pessoa vai, o cachorro está lá, ele acoa, levanta, quando conhece já não sai mais nem do lugar. A nossa consciência, ela funciona da mesma maneira. Ao primeiro sinal de erro, de infidelidade, nós ficamos acusados. Parece que há uma voz muito grande latindo dentro da nossa consciência, da nossa mente, dizendo que não dá para fazer, que não dá para entrar, que não dá para errar, que não dá para ser infiel, que não dá para falhar. E a gente, aleluia, não falha. Na segunda tentativa que o diabo vem tentando a gente, parece que vai amaciando, parece que vai enfraquecendo, parece que vai ficando normal. E aí que está o nosso erro, aleluia, por causa de uma pequena falha, uma pequena infidelidade, nós vamos nos tornando infiéis a Deus, infiéis à palavra do Senhor, e acabamos transgredindo contra o nosso Deus, aleluia, falhando contra o nosso Pai. Não permita que a tua consciência seja cauterizada a ponto de você não reconhecer mais o erro e o pecado, ou aquilo que não é digno de ser para a tua vida, mas permita-te manter a tua consciência viva, aleluia, aguçada pela palavra, para que ao sinal de qualquer erro, você possa se despertar e dizer: eu não vou, eu não aceito, eu não permito, aqui não, alabaxarabacandarai, eu vou me manter fiel ao Senhor. A gente acha que foi fácil a tentação de José pela mulher de Potifar. A gente passa meio batido assim, dizendo que, e parece que na história é tão rápido, tão fácil, foi um dia só, e José já largou, e não, irmão. Aquela mulher foi seduzindo, foi tentando, foi amaciando, porque o diabo não vem assim e dá aquela rasteira, ele vem engodando. Parece-me que, aleluia, Tiago vai dizer que nós somos atraídos pela concupiscência, e a concupiscência vai gerando, aleluia,
aleluia, o pecado, e o pecado vai gerar a morte na nossa vida. Permita-te, em nome do Senhor, não ser engodado. Note bem, a fidelidade na vida de José é um exemplo para mim e para você, conquistarmos a promessa de Deus na nossa vida, chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, alcançar a vitória completa, irmos até o fim da jornada. Aleluia. Então não permita ser engodado, não permita ser acostumado ou se acostumar com os pecados e com as coisas desta vida. Permita-te sim ser limpo, purificado, restaurado, santificado pela presença de Deus na tua vida, e você vai ver Deus agindo no teu viver. Quando nós somos fiéis a Deus, os frutos são maravilhosos que nós vamos colher. Quando nós somos fiéis a Deus, aleluia, nós vamos de vitória em vitória. Nós não perdemos o objetivo, o alvo. Nós sabemos aonde vamos chegar. Agora, quando nós somos infiéis ao Senhor, aleluia, a gente perde o alvo. A gente já não consegue mais saber aonde nós queremos chegar. Seja fiel como foi José. E José, ele é fiel na casa de Potifar, ele é fiel com seu pai, ele é fiel com seus irmãos, ele é fiel, aleluia, lá no cárcere, ele é fiel no palácio. Ah, meu irmão, tem gente que diz assim: se eu tivesse na posição do Ariel, eu seria fiel. Não, aonde você estiver, seja no cárcere, seja no palácio, seja na casa do teu Senhor, aonde você estiver, seja fiel a Deus, e você vai ver a promessa se cumprindo na tua vida. A gente tem uma facilidade de querer ser fiel a Deus, ou de dizer que somos fiéis a Deus, mas a gente tem uma dificuldade de ser fiel com as pessoas. Nunca houve tanta traição. Não estou dizendo de marido e mulher, traição de amigo, traição de respeito, como tem nos nossos dias. A corrupção do mundo, o amor esfriando-se nos nossos corações, tem permitido haver tanta infidelidade. Nós não conseguimos ser fiéis. Xarabacanda, rabachuri, andarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a gente era criança, quando vocês eram mais novos, né? A gente era criança, aleluia, a gente era fiel ao armazém da esquina. Ah, não, podia ter qualquer outro lugar, não, nós era fiel ao armazém, nós ia lá, era lá que nós comprava tudo, né? Comprava tudo, a gente tinha uma fidelidade. Hoje a gente tem uma infidelidade até nisso, a gente não consegue ser fiel. Aí tem aqueles cartão fidelidade da loja, sei lá que nome que tem aqui na região, lá era Pitol, lá era outra loja, né? Cartão fidelidade para você se manter fiel. Que Deus nos ajude a nós sermos fiéis sem ter cartão, sem ter nada, sermos fiéis porque nós temos um compromisso com Deus, aleluia, não a essas coisas terrenas, mas a Deus. E aí eu não consigo ser fiel para quem eu estou vendo, e eu digo que sou fiel para Deus que não estou vendo. O Rabacalabachuri Andarai é terça-feira, é culto de ensino, é para nós pensar, sermos fiéis, a vivermos uma vida de fidelidade. Porque não tem como não falar de fidelidade sem falar sobre contribuição, irmão. Aleluia, não tem, eu até agora não falei, mas é interessante lembrar-nos nós mesmos da nossa fidelidade com Deus. Não tem como dizer eu sou fiel se eu retenho parte, como reteve Ananias e Safira. Não tem como dizer que eu sou fiel se eu desvio. Isso aqui é tão pesado, tão forte, mas não estava nem para mim falar aqui, mas faz parte da fidelidade. Ah, mas eu estou ajudando. Meu Deus. Pastor, eu não estou dando o dízimo completo, mas eu estou ajudando algumas pessoas. Isso é infidelidade. Pastor, eu não estou dando o dízimo completo, estou dando uma oferta, uma parte, mas eu estou fazendo outras obras. Isso é infidelidade. Pastor, eu tive que fazer outras coisas e não vou devolver o dízimo. Isso é infidelidade. É prioridade, é primícia, é primazia.
Gostei do silêncio. Esse aqui é muito bom, irmãos. Pastor, eu estou tirando mais tempo para novela, para o filme, para TV, para internet. Agora nem tem mais TV quase. TV é um negócio que vai acabar em 10 anos, irmão. 10 anos ninguém mais vai ver TV, todo mundo vai ver internet. Nem isso, acho que talvez chegue, nem chega a 10 anos. Estou me envolvendo só na internet, eu estou gastando mais tempo com a internet do que com Jesus. Isso é infidelidade. Eu gasto mais tempo em outros lugares do que com a minha família, é infidelidade. Os nossos filhos não estão na igreja por causa da nossa infidelidade com eles. E eu apanho junto, porque no meu trabalho eu acabo sendo infiel às vezes, com a minha família. A gente se envolve tanto com o reino, se envolve pouco com a família. José tinha uma fidelidade com Deus. Ele diz para a mulher de Potifar: como que eu pecaria contra o meu Deus? Como que eu abriria mão da comunhão com o meu Deus para ter um momento contigo? E aí a gente abre mão de Deus para ter um momento, não um pecado de adultério, não. Outras coisas que nos tiram a presença de Deus. Eu vou trazer uma mensagem aqui daqui uns dias sobre o que tira a nossa alegria. Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E tem uma enormidade de coisas que tiram a alegria do crente. E aí você vem para a igreja triste, volta triste, vive triste. E aí eu acho lindo que o pastor Cezino dizia que nós somos o povo mais feliz da terra. E aí tu senta aqui, irmão, num culto de domingo, a orquestra tocando, nós se alegrando, e o povo assim, ó, sorriso invertido, para baixo. E a Bíblia diz que é para nós ser o povo mais feliz da terra. Eu quase não faço aqui, vou começar a fazer. Termina o culto, dá um sorriso para Jesus aí. Porque a gente termina o culto, parece que não saiu um sorriso no culto, irmão. A gente entrou triste, saiu triste, amargurado, angustiado. Permita-te ser fiel ao Senhor, que aí a alegria vai tomar conta do teu coração. Procure priorizar as coisas do céu, do alto, e a alegria vai tomar conta do teu coração. Seja fiel, aleluia. Ele interpreta os sonhos lá na prisão, de dois, do copeiro e do padeiro. Ele interpreta os sonhos e acha que agora vai resolver a minha vida. E ele continua sendo fiel. Eles abandonam. O copeiro volta para o palácio, o padeiro é morto depois de 3 dias, e 3 dias depois o copeiro volta para o palácio, e eles esquecem de José. E a José diz: não, esqueceram de mim, mas eu vou continuar fiel. O dia que ele é chamado pelo carcereiro para ir ao encontro de Faraó, ele vai fazer a barba, ele se ajeita, ele se prepara, porque ele continuava sendo fiel. Ele se organiza para se encontrar com Faraó, ali, porque ele estava sendo fiel. Se ele não fosse fiel, tu acha que o carcereiro ia dizer: não, ele está aqui ainda? Por mais que o copeiro lembrasse dele, por causa da infidelidade, talvez ele já teria sido, condenado à morte, teria sido tirado, do meio dos presos que ali estavam e colocado em outro lugar por causa da infidelidade. Mas ele se manteve fiel. A Bíblia diz assim: ser fiel até o ano 2000, até o ano 2010, não, até a morte, irmão. Irmão, não tem formatura aqui na terra. Nossa formatura é lá no céu, lá no tribunal de Cristo, aleluia, quando nós nos apresentaremos diante dele, e as nossas obras serão colocadas, e nós vamos receber a coroa da vitória, e nós vamos receber o galardão, aleluia, por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu preciso terminar. A terceira, característica que nós precisamos ter é a sabedoria que José teve. A Bíblia diz assim, que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não dá, e Ele não lança em rosto, Ele não vai cobrar de você: eu te dei sabedoria. Não, Ele vai dar liberalmente para você desfrutar do melhor que Ele tem aqui na terra. A gente não busca sabedoria. Sabe o que a gente busca? Riqueza. A gente busca os bens, a gente busca uma vida de saúde, uma vida estável, uma vida estabilizada. E a gente esquece de olhar para Salomão, que ele vai orar e vai dizer: Deus, eu quero sabedoria para entrar e para sair, para me portar diante
diante da sociedade, para mim ter condições de viver. E Deus diz assim: eu vou te dar sabedoria, e vou te dar riqueza, e vou te dar bens, e vou te dar condições, e vou matar os teus inimigos. Os teus inimigos não vão se levantar contra ti enquanto você viver, porque você me pediu sabedoria. Peça a Deus sabedoria, viva com sabedoria. Sabedoria é um dom que Deus nos dá também. Sabedoria, a Bíblia diz que, aleluia, os dons, aleluia, capítulo 12, versículo de número 2 de 1 Coríntios, que o Espírito Santo, versículo 3, o Espírito Santo dá liberalmente a cada um conforme quer os dons espirituais, a saber, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, os dons, o dom de discernimento, o dom, aleluia, da fé, os dons de milagres, aleluia, o dom de profecia, o dom de discernimento de línguas, o dom de línguas, e vai dando os dons para a igreja. O dom da ciência, Deus vai dando dom, e Ele dá dom para você. Às vezes a gente não busca os dons, a gente não busca o discernimento, a sabedoria. Aí você vai olhar para um José, irmão, que ele tem sabedoria para se portar da maneira correta onde ele está. Volto a dizer, se ele está no palácio, ele se porta. Se ele está no cárcere, ele se porta. Se ele está na casa de Potifar, ele tem sabedoria para andar, para conversar, para falar, para arquitetar as coisas. Ele tem o dom de Deus na vida dele. Deus deu para ele, aleluia. Ele buscou. E aí eu acho maravilhoso que quando você tem essa sabedoria de Deus, Deus vai te usar naquilo que mais você tem afinidade, naquilo que mais você pode fazer, naquilo que mais você pode desenvolver. José recebe em primeiro lugar de Deus os sonhos. Ele recebe os sonhos. Ele talvez não conseguiu interpretá-los, os sonhos dele, mas sabe o que Deus vai fazer? Lá no cárcere, Ele vai dar sabedoria para ele interpretar os sonhos. Deus vai te usar naquilo que você tem mais habilidade. Procure desenvolver o dom que Deus te deu em cada área, seja na área, aleluia, secular, na área ministerial, espiritual, na área física. Desenvolva o que Deus te deu, e você vai ver Deus prosperando a tua vida em tudo para a glória do nome dEle, aleluia. A gente tem uma facilidade de desejar o dom dos outros, as coisas dos outros, o que os outros possuem. E Deus está dizendo: não, eu quero te usar naquilo que você tem de melhor, naquilo que você mais se destaca, naquilo que você mais sabe fazer. Eu quero te usar na terra, aleluia. Você acha que com Davi foi diferente? Deus vai usar Davi depois de Davi ter coragem para enfrentar o leão, para enfrentar o urso, matar o leão, matar o urso. Deus vai levar Davi lá para o arraial, lá para o vale, aleluia, ou melhor, lá para o arraial de Israel. E lá ele vai olhar para o gigante e vai dizer: não, eu tenho coragem, eu vou enfrentar, porque ele trabalhou a coragem que Deus estava dando para ele, a audácia, a ousadia. Permita-te desenvolver o que Deus te deu, permita-te a viver, aleluia, o melhor que Deus tem para você, desenvolvendo com sabedoria o dom que Ele colocou na tua vida. José tinha uma sabedoria, irmão, aleluia, tão grande, que nós lemos o texto que diz assim: acharíamos alguém tão sábio, tão inteligente como você? Acharíamos alguém quem tem o Espírito de Deus como tem você? Aleluia. Procure a sabedoria que vem do alto. Parece-me que Tiago vai dizer, aleluia, sobre a sabedoria da terra e sobre a sabedoria do céu. A sabedoria da terra é carnal, diabólica, ela não traz nada de bom. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é longânima, ela, aleluia, produz coisas boas, ela traz alegria para a alma, aleluia. Ela se porta direitamente, se porta varonilmente. Essa é a sabedoria que vem do céu para mim e para você. Permita-te alcançar, receber a sabedoria de Deus na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Se coloque em pé na presença de Deus. Eu quero encerrar, aleluia, lendo Gênesis 5:20.
Eu marquei aqui que a sabedoria faz você acertar nos mínimos detalhes. Abra a tua Bíblia, Gênesis 20, bota no telão, Gênesis 50 e 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Irmão, quando você tem humildade, submissão, quando você tem fidelidade com Deus, e quando você tem sabedoria do alto, olha o que acontece na tua vida. Gênesis 50 e 20. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, Deus porém intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Se você for humilde, se você for submisso, se você for fiel e se você buscar a sabedoria do alto, essas três qualidades, o mundo pode projetar para você várias derrotas, pode projetar o mal para você, pode tentar prejudicar a tua vida, mas Deus vai transformar esse mal em bênção para você. Vocês tentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bênção na minha vida, disse José para os seus irmãos, e ele perdoa os seus irmãos, ele abraça os seus irmãos. Permita-te ser sujeito a Deus, permita-te ser fiel a Deus, aleluia. Permita-te ter a sabedoria que vem do alto, e você vai ver o milagre de Deus acontecendo, a maldição virando bênção, aleluia. Aquilo que era para dar tudo errado, dando tudo certo na tua vida, e o nome do Senhor sendo glorificado. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Talvez você precise dizer: Deus, eu preciso ser mais humilde. Talvez você precisa dizer: Deus, eu preciso ser mais sujeito. Deus, eu preciso ser mais fiel. Deus, eu preciso de sabedoria para me andar. Talvez você precisa, aleluia, dizer: Senhor, eu preciso disso para mim poder viver bem na terra. Em nome de Jesus, nesta noite, Ele te dá condições de viver uma vida de sujeição. Ele te dá condição de viver uma vida de fidelidade. Ele te dá uma condição de viver uma vida com sabedoria. Em nome de Jesus, seja abençoado. Pai de amor e de bondade, eu oro pela tua igreja nesta noite, que aqui está reunida diante de ti. Pai, entra com providência agora e dá-nos humildade, submissão, sujeição a ti, Senhor, e às autoridades. Ajuda-nos a andar em fidelidade na tua presença, ajuda-nos a ser fiel diante de ti, ajuda-nos a andar em integridade. Opera milagres e maravilhas, ajuda-nos a ter sabedoria, aqui vem do alto, Senhor. Ajuda-nos a andar varonilmente, a nos portar segundo a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus eu abençoo esta igreja, em nome de Jesus eu declaro a vitória, e que todo mal venha cair por terra, e que haja bênção do céu sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus.